Fala pessoal, professora Raiane Duarte aqui do canal Rai Explica, trazendo mais um conteúdo importante, conteúdo que os alunos erram muito, parece bobeira, mas não é. O conteúdo de hoje é leitura de frações. Vamos descomplicar de uma vez a forma de você ler a sua fração. Ok, pessoal? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo e assim que eu subir o vídeo você conseguir assistir de primeira mão, ok? Divulga esse vídeo para quantos amigos forem que têm dificuldade em fração e vamos lá para a nossa aula. Aqui, eu já ouvi de várias maneiras os alunos falando esse tipo de fração. 4/2, 4/2, sei lá, e foi tantas maneiras que eu já até esqueci. E a leitura correta você vai aprender hoje. Vamos descomplicar de uma vez essa leitura de frações? Vamos lá? Vem comigo aqui, Toda vez que a gente for fazer uma leitura de frações, pensa comigo, o número de cima você vai fazer a leitura normal, ok? Leitura do número normal e o denominador que vão ter nomes diferentes, que a gente vai aprender agora. Vamos lá? Então, vamos lá. Se o 2 for o denominador, olha a leitura que a gente vai fazer desse número aqui, que antes você lia 4/2, agora você não vai ler dessa forma, você vai ler 4/2. E aí tem que se atentar aqui, para o plural, ok? Se o número de cima for um número maior do que 1, nós vamos escrever no plural. Se o número de cima for o número 1, a gente vai ler no singular. Olha o português aí relacionado com a matemática, como sempre. Então, esse número aqui a gente vai ler 4/2, beleza? E agora, se tiver o 3 no denominador, Rai, o que eu vou fazer? Vamos lá. Número de cima, a gente faz a leitura normal, 7. E se tiver o 3 no denominador, nós vamos ler terços. Então, nessa fração, a leitura é 7 terços. Beleza? Próximo aqui. E se tiver 4 no denominador, o que eu vou fazer? Mesma coisa, seguindo a mesma lógica. Numerador, o número de cima, a gente faz a leitura normal. Então, 1/4, que é o denominador. Então, toda vez que o 4 estiver no denominador, você vai ler quarto ou quartos, dependendo da quantidade aqui que eu acabei de explicar ali em cima. Ok, pessoal? Então, aqui, 1/4. Se tiver 5 no denominador, vamos lá, seguindo a lógica. Fala para mim como vai ficar. Você já sabia, não precisava nem ler aqui, Número de cima, leitura normal, 3. Número de baixo, quintos, beleza? Então, toda vez que o 5 estiver no denominador, você vai ler quintos, ok? 3 quintos. Vamos lá, continuando. 6 no denominador, também tem um nome específico. Vamos ler o numerador de forma normal, então aqui nesse caso, 2. E quando 6 estiver no denominador, nós vamos ler sextos. Então, aqui, 2/6, beleza? Próximo, raiz, se tiver 7 no denominador, vamos seguir a mesma lógica? Fala comigo. Numerador, leitura normal, 8. Se o 7 estiver no denominador, o que a gente vai ler? Sétimos. Então, nessa fração, 8/7, beleza? 8 no denominador, também tem um nome especial. 1 aqui no numerador, leitura normal, lembram disso? Então, 1/8. Então, a leitura dessa fração, toda vez que o 8 estiver no denominador, vai ser oitavo. 1/8. E aí, a depender da quantidade do numerador, a gente vai acrescentar o plural aqui ou não, ok? Por último aqui, a leitura do 9, que é o primeiro ciclo, Depois eu vou ensinar como faz a leitura dos demais números. Calma, vamos até o 9 aqui. Numerador, leitura normal. Então, aqui eu tenho o número 6. 6. Nonos é o denominador, a gente vai ler 9 é o denominador, a gente vai ler nonos. Então, nessa fração, 6 nonos. Beleza, pessoal? Agora vamos às outras leituras, que também são importantes, para números maiores do que 9. Vamos lá. Continuando aqui, pessoal. Agora, vamos para números maiores do que 10. 10 eu vou explicar daqui a pouco, mas vamos aqui, foca aqui nos números maiores do que 10.
Vamos continuar a nossa leitura. Sabemos que o número de cima, o numerador, nós lemos normal. E olha como vai ser a leitura aqui de baixo agora, ó. 4 e 12. Como que eu vou ler? 4, 12 avos. Então, números maiores do que 10, a gente vai ler avos, com exceção de algumas potências de 10 que a gente vai falar daqui a pouco. Então, 4, 12 avos. Vai aparecer essa palavrinha nova aqui para vocês agora. Cuidado para não confundir com avós, tá? Não tem acento, é avos, ok? Agora aqui, pessoal, vamos para mais uma, ó, vamos treinar. 7, 20 avos. Então, o número de cima a gente vai ler normal, 7, 20 avos. A palavrinha nova que a gente acabou de aprender, ok? Mais um, para você ficar craque. 1 e 15. Como que eu vou fazer a leitura? 1, 15 avos. Beleza? Já tá sabendo, né? Aqui não precisava nem estar escrito que você já saberia a resposta. Fala comigo, fala. 3 com 50. Como que eu vou fazer a leitura dessa fração? 3, 50 avos. Beleza, pessoal? Foi essa parte aí? Então, números maiores do que 10, com exceção das potências de 10, que a gente vai falar agora, a gente vai ler o número de cima com o número de baixo, seguido de avos, ok? E quando aparecer 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 milhão e assim sucessivamente, como que a gente vai fazer a leitura desses números? Vamos lá, tem nomes especiais e são os que a gente mais usa. Quando a gente for falar de números decimais, um pouquinho mais lá na frente, a gente vai lembrar disso aqui. E aí vai ter que fazer a leitura certinha de fração, hein? Então, vamos lá? De novo, a gente vai fazer a leitura do numerador de forma normal. Então, nesse caso, 2. E como eu tenho 10 aqui embaixo, eu vou ler décimos. Então, nessa fração, a leitura é 2 décimos. Beleza? E se tiver 100 embaixo, Rai, o que eu faço? Leitura também, igualzinho a gente fez, ó. 8 é o número de cima, leitura normal. 8 centésimos. Então, toda vez que aparecer 100 no denominador, você vai ler centésimos. E se aparecer 1000 no denominador, como que a gente faz? Mesma coisa, número de cima, leitura normal, 1 milésimo. Repara que aqui eu não usei plural. Por que eu não usei plural? Olha a aula de português aí. Porque a gente está falando de um número 1, uma quantidade, não tem plural. Números maiores do que 1, a gente usa o plural, beleza? Então, quando tiver 1000 no denominador, você vai ler milésimo, ok? Mais um aqui, só para a gente finalizar. 6 e 10.000. O que eu faço? 6 décimos de milésimo. Por quê, Rayane? Porque ele é 10.000. Então, 10 é décimo e 1000 é milésimo. Então, se é 10.000 décimos de milésimos. Ok, pessoal? Rayane, e se for 100? E se for 1 milhão? E se for 1 bilhão? A leitura vai seguindo a mesma lógica. Então, faz comigo aqui agora, ó, 100 ir para o quadro. Se for 100.000 no denominador, fala para mim. 100 é de centésimos e 1000 é de milésimos. Então, se o 100.000 estiver no denominador, vai ser o quê? Vai ser o quê? É isso aí, centésimos de milésimos. E assim sucessivamente a leitura dos números. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo tão importante que é leitura de frações. A partir de hoje você não vai errar aí nas aulas de matemática, na hora de exercitar aí, né, na sua apostila, no seu caderno. E beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!